Mas tu te lembra sobre o que a gente ia falar hoje? Porque a gente está tão acostumado a fazer esse bate-papo na sexta-feira, uma coisa tão informal, tão tranquila, mas que eu sei que o povo adora nos ouvir, adora quando a gente fica tricotando esses temas, esses assuntos assim. Por quê? Segundo a leitura deles, nós temos ajudado bastante eles. E eu fico muito feliz, porque é legal conversar contigo, assim, eu me sinto muito, muito energizado, a minha ideia abre muito, mas se eu e tu conversássemos numa web privada, as pessoas não teriam a oportunidade de beber na fonte dessa troca de energia, dessa troca de conhecimento. Nós não temos todos os saberes, mas nós provocamos algumas reflexões que fazem com que as pessoas também coloquem aqui para nós questões, e a gente vai atrás e busca, e isso tudo gera mais conhecimento para todo mundo. Ou seja, todo mundo saindo do estado frozen. Com certeza. É muito gratificante receber esses feedbacks de que a gente está ajudando de alguma forma, né? Oi, gente, tudo bem? Já entrou algumas pessoas aí, né? Sim. A gente começou um pouco mais cedo para não ter problema de conexão e já algumas pessoas entraram. E tu viu que não estamos mais tendo problemas de conexão, a gente aprendeu a fazer certinho o trabalho. Beleza. Que bom. Porque ter problema de conexão aqui em Israel, né, chega a ser contraditório. Afinal de contas, é o país da tecnologia, né? Exatamente, né? Tecnologia de ponta, por sinal. Muito bom. Olha só, o povo já está chegando para a nossa live, né? Essa hora do almoço eu gosto bastante, Atena, porque assim, claro, para nós aqui no Brasil, o povo vai para a área de alimentação, está no seu intervalo, é o que eu sempre provoco, né? Bota o foninho de ouvido e vem nos ouvir. Às vezes não precisa nem ficar nos vendo, mas bota o fone de ouvido, larga o celular no bolso e vai ouvindo esses dois maluquinhos falando aí, trazendo esses assuntos, provocando. Nesses dias uma das meninas disse assim, eu nunca tinha pensado naquele tema no viés que vocês falaram. Eu digo, pá, que bom, provocamos mais uma reflexão. Que bom, é bom, né, provocar reflexões. Eu recebi hoje uma mensagem de uma amiga também. Ela falou, ai, você está me fazendo pensar demais. E hoje eu estou direto dos estúdios do conteúdo interativo na minha residência, porque hoje eu não tinha nenhum cliente para atender de manhã, então eu não fui para o shopping. Hoje a transmissão é de casa, ou seja, é só virar para o lado já dá para almoçar. Ah, que bom. Bom, vamos começar então? Vamos falar sobre o que vamos falar hoje? Não me lembro, eu acho que era daquele pessoal que perturba muito a organização. Sabe aquele pessoal que está sempre preparado para te dar uma puxadinha de tapete? Aquele pessoal que está sempre pronto assim para fazer uma fofoquinha? Eu até fiz um artigo hoje, publiquei no LinkedIn agora há pouco, falando justamente desse... É que hoje estava tudo no outro turno aqui, e aí tudo atrasou. Atrasou o horário da postagem, atrasou tudo, mas saiu faz uma meia hora lá a postagem. E a provocação era justamente essa, e tem muito a ver com o que nós vimos falando nos últimos 30 dias apenas. Tu falaste de psicopatas no ambiente de trabalho, né? Eu falei de fofoca, tu falou de inveja, a gente faz essas postagens múltiplas assim, e esse ambiente, a empresa, ela tem que estar atenta, ela tem que estar de olho, porque são comportamentos altamente destrutivos e que geram alto turnover na organização, dá muito problema, porque o que a gente sempre escuta dizer? A pessoa abandonou o seu líder e não a organização. E que seria papel do líder estar acompanhando os seus pupilos, acompanhando esses comportamentos. Então, se o líder não dá o exemplo, se o líder não está adequadamente preparado para conduzir a sua equipe, nós vamos ter a multiplicação da fofoca, da inveja, da puxada de tapete. E eu vou bater em cima do papel do líder, porque eu trabalho muito com liderança, eu faço muita mentoria com líderes, e eu sempre digo, tu tem que estar pronto para olhar o problema e agir antes. O que acontece na maioria das vezes? A fofoca está correndo solta, mas não está incomodando ele, ele deixa o negócio acontecer. Os caras estão se matando, estão se comendo ali. Ah, mas está dando produto. Eu trabalhei numa empresa, fiz consultoria para uma organização, que a empresa pensava da seguinte forma, podem se matar no balcão. Está dando resultado? Beleza. 3 meses seguidos dando resultado e os caras se matando. O mês seguinte, que não deu resultado, demitiram o líder. A culpa é do líder. Opa!
Então, aí a gente pode puxar aqui o gancho para falar das famosas empresas que são consideradas psicopatas hoje em dia. O ideal seria que os líderes assistissem nossas lives, não? Vou dar convite para eles. Mas em geral, nem sempre eles. Porque o que acontece com muitos líderes é que eles não são preparados para lidar com as relações humanas, eles não são preparados, eles são mal preparados, podemos dizer assim. Então seria muito interessante mesmo se eles participassem dessas angústias, dessas dores que todas essas pessoas sofrem. Eu acho uma coisa muito importante a gente falar aqui, que é assim, a gente, quando fala de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas, de fofoqueiros, enfim, de psicopatas, narcisistas, a gente tende, num primeiro momento, a pensar o quê? São más pessoas. Todos são más pessoas. E a gente precisa diferenciar que não necessariamente são más pessoas. A gente tem, claro, os psicopatas, os narcisistas, que são pessoas que têm aí problemas com caráter, com estrutura de personalidade. Mas a grande maioria dessas pessoas com quem nós temos dificuldade de se relacionar são pessoas como nós. São pessoas que sentem inveja, sentem raiva, que puxam o tapete quando elas se sentem ameaçadas de alguma maneira. O ser humano é assim. É muito importante a gente ter isso em mente, para que a gente possa saber que, assim como o outro, nós também podemos ser tóxicos, nós também podemos estar nos relacionando de uma maneira não tão saudável. Uma das coisas que eu coloquei no post, que eu acho que assim, a gente precisa diferenciar é o quê? Nós estamos com um problema de relacionamento, porque a empresa é tóxica, como você disse, porque o meu líder não sabe fazer bem o trabalho dele, estamos com um problema específico com alguém, ou nós temos problemas de nos relacionarmos. Porque são duas coisas que precisam ser identificadas e tratadas de maneiras diferentes. E a gente fala disso mais um pouquinho para frente. Tu sabe, Atena, essa questão que tu diz assim, sempre que eu atendo um mentorado, um líder de uma empresa, uma organização, eu sempre digo, o primeiro passo tem que mapear. Se tu não mapear, se tu não identificar, se tu não souber onde é a fonte do problema, qual é o lado, e eu sempre digo assim, em situações como essa, todos têm participação, em maior ou menor grau. E aí o que acontece? Tu mapeia e aí tu vai pensar nas estratégias que tu vai tomar para sanear os problemas. Sem mapeamento, tu está gastando apenas a tua energia. E aí tu acaba tendo, de novo, o turnover muito alto, absenteísmo, doença dentro da organização. Por quê? Porque tudo isso são reflexos, consequência de um ambiente difícil de conviver. Exatamente, é aquela coisa, né? Nós podemos escolher as guerras que a gente vai travar, né? E muitas vezes a gente escolhe travar guerras por falta dessa identificação, desse mapeamento de onde é que está o meu problema, onde é que está o gap aqui de relacionamento. Então você perde a sua energia, você se consome com relacionamentos e com pessoas, e quando você precisa da sua energia para resolver algo ou uma relação com alguém que é importante, você não tem, porque você já está totalmente desgastado, que é o que a gente já falou numa live. Então você acorda pensando nessas pessoas, você passa o seu almoço falando dessas pessoas. Eu queria falar sobre algo, Lu, que eu acho que a gente pode tomar aí de um ponto de partida para a gente começar a identificar quais são as relações, que tipo de relações que a gente tem no ambiente de trabalho. A gente faz uma confusão, às vezes, que é o quê? Nós não sabemos diferenciar quais são as relações que a gente tem, que tipos de quais categorias de relações que nós temos e como nós devemos nos colocar em cada categoria dessa. Eu costumo dizer que no ambiente de trabalho você tem 3 categorias. Você tem a categoria que é a estratégica, você tem a categoria que é a necessária e você tem a categoria íntima. O que a gente faz? A gente mistura as 3. E quando a gente faz essa mistura, a gente acaba se expondo demais. É necessário, sendo que deveria ser com o íntimo.
A gente adora os seus emojis. É para não cortar o que tu tá falando, eu só levanto o emoji. Soltou o fone aqui, parou. Você tá me ouvindo bem? Que o meu fone desligou, não sei por quê. E a gente faz uma salada. Então, assim, o que a gente precisa saber? O que é uma relação estratégica no ambiente de trabalho? São aquelas pessoas que elas são estratégicas não só para que elas cooperem com o seu trabalho do seu dia a dia, mas são pessoas que você fez alianças que podem te ajudar a crescer na carreira, porque isso é muito importante. São pessoas estratégicas que você tem que ter um ótimo relacionamento com elas, mas que não são seus amigos, não são pessoas íntimas. E não é que você não quer. Eu sempre digo isso, assim, a pessoa, tu não tem amigos no ambiente de trabalho, tu tem colegas. Eventualmente, algumas pessoas, e isso vai ser um nicho muito pequeno, serão teus amigos. Mas é noutro contexto. O que ocorre? As pessoas invertem essa pirâmide e elas chegam no ambiente de trabalho achando que todos são teus amigos. E isto é uma leitura errada do ambiente de trabalho, faz com que tu tenha atitudes erradas no ambiente de trabalho por confiar demais, e aí tu não consegue mapear. Sem mapear e identificar as personalidades e principalmente o perfil que cada um tem dentro da organização, qual é a função que ele tem dentro da organização, faz essa salada que tu está dizendo aí. Exato. E assim, porque tem um ditado que diz que só te trai, né? Só os íntimos te traem, os outros te decepcionam. Por quê? O que quer dizer esse ditado? Porque se você falou algo íntimo para alguém que não é seu amigo, você o considerou amigo, sendo que você não deveria ter considerado. O ambiente de trabalho é um lugar onde você precisa se preservar. Então, assim, exatamente o que você falou, pode ser que você tenha amigos no trabalho, que você desenvolva boas relações no trabalho. Só que isso se dá com o tempo. Você não conhece alguém de um dia para o outro. Então, o que acontece? Então, você está num almoço de negócios, ou você está num almoço no seu trabalho, e ali tem pessoas estratégicas, tem pessoas necessárias e tem pessoas íntimas. Aí você acaba se envolvendo ali por aquela conversa, e quando você vê, você está falando dos seus sonhos, dos seus planos, para pessoas que você não deveria falar. Nem todos têm a química que nós tivemos desde o primeiro encontro, não é verdade, Atena? Lu, cortou, desculpa. Nem o quê? Nem todos têm a mesma química de trabalho que nós tivemos desde o primeiro encontro. Exato, exato. Isso é muito raro. E aí, vamos pensar nas pessoas que são... Então, vamos lá, vamos separar. Você tem que separar quem é estratégico, você vai ter uma relação profissional, um bom relacionamento, você vai tentar agradar a pessoa, você vai tentar ser simpática com a pessoa, você tem um ótimo relacionamento com a pessoa, mas você não tem vínculo emocional. É trabalho, tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Você vai ter pessoas que são íntimas, que isso tem que acontecer com o tempo. É para elas que você vai revelar a sua vida pessoal, as suas intimidades, coisas que podem ser expostas caso você esteja se equivocando com a pessoa, que você não pode falar. E a outra são as pessoas necessárias. As pessoas necessárias são aquelas pessoas com quem você não vai ter empatia, com quem você não vai suportar. Vamos dizer, são as pessoas que a gente não suporta, são os insuportáveis. Era aí que tem um emoji para esses também. Agora, esses insuportáveis para você, do mesmo jeito que essa pessoa é insuportável para você, você pode ser insuportável para ela. Porque a simpatia que a gente tem pelos outros é algo que ainda não se tem nem estudos. Não tem aquelas pessoas que simplesmente você não suporta a pessoa e você nem sabe o porquê. Ou a pessoa tem comportamentos que te causam uma irritação tão grande que você não entende porque aquela pessoa tira você do controle. Então, assim, essas pessoas, elas são necessárias, elas trabalham com você, elas convivem com você, elas estão todos os dias com você. E o que fazer com essas pessoas? Primeiro, saber que não necessariamente você precisa gostar de todo mundo, nem todo mundo gostar de você.
Segundo, por que é que essa pessoa me incomoda tanto? Que tipo de comportamento que ela tem que desperta essa ira dentro de mim? E aí a gente volta para o autoconhecimento e para a sabedoria de você decidir que você não vai comprar aquela guerra, de que você não vai perder a sua energia e o seu tempo com uma pessoa que ela é necessária na sua vida. Ela não é sua amiga íntima, ela não é estratégica. Eu hoje, quando fiz o meu post lá, o meu artigo, eu coloquei assim: inteligência emocional é uma habilidade estratégica para a pessoa ter dentro da organização. Por quê? A inteligência emocional tem 5 pilares e ela começa pelo basicão. Qual é o basicão? Tu tem que te conhecer, autoconhecimento. Como é que eu vou entender o universo externo se eu não sei o que eu gosto e o que eu não gosto? E isso pesa sobremaneira nas relações, sejam elas profissionais ou não. Então, assim, ó, tu tem que te conhecer, tu tem que saber o que tu gosta e o que tu não gosta. Isso que tu citaste de nós nos entendermos, porque às vezes a gente tá, como tem na psicologia, né, a questão do espelho. Tu tá olhando o outro ali, aquilo te enfurece, mas inconscientemente tá lá, é o que tu tem e que tu também não gosta em ti, e aí tá te incomodando. E a última etapa da inteligência emocional é essa habilidade interrelacional. Mas tu só vai conseguir fazer o interrelacional se tu conseguires te entender. Por isso, essas 3 categorias que tu colocaste são importantes para que a pessoa consiga entender. Com esse assim, com esse assado, com esse daquele outro. Não é que tu vai ser uma pessoa para cada um. Não, não. Tu é a mesma pessoa. É a forma de te relacionar e a gradação de importância que essa pessoa tem na tua relação para que tu alcance harmonia nas tuas relações e para que tu alcance os resultados que são esperados de ti dentro da organização. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer que até a frase, minha frase de todas as minhas redes sociais, que uma vida feliz ela é feita de boas relações. E é fato, quando você tem boas relações, a sua vida ela fica muito mais leve. Porque relações ruins consomem a nossa vida, não só profissional, como nossa vida pessoal. Muitas pessoas, por conta de relacionamentos ruins dentro do trabalho, elas não conseguem produzir, elas não conseguem ter foco. Então, assim, é importante, uma coisa também importante, assim, existe uma diferença entre como nós nos vemos e como o outro nos vê. Provavelmente, Lu, você me enxergue, todas as pessoas que estão aí me enxerguem de uma maneira diferente daquela que eu me enxergo. Porque só nós mesmos sabemos o que sentimos, o que queremos transmitir, e nem sempre nós somos assertivos com a nossa comunicação. Então você pode sim ter pessoas que são as pessoas que não gostam do ser humano, né? Que elas não querem se relacionar. Você tem essas pessoas. Mas você tem pessoas, por exemplo, que são tímidas e que, por conta do que foi aprendido, elas não conseguem se relacionar ou elas têm dificuldade para se relacionar. Por quê? Porque elas têm medo de se expor, elas têm medo do ridículo. Tem outras pessoas que são inseguras, então elas atacam para se proteger. Você vai ter uma gama de motivos que fazem com que essas pessoas passem o dia fazendo fofoca. E aí a gente vai ter uma outra questão aqui, que eu acho que é uma dificuldade da maioria das pessoas. Salomão, que foi um dos maiores sábios aí do mundo, ele fala que qualquer guerra, ele fala, até mesmo uma guerra pode ser resolvida com uma conversa. Só que nós não temos esse hábito de conversar quando tem algo mal resolvido ou quando alguém nos faz alguma coisa. O que é a maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Elas vão e falam para o colega, e é aí onde começa a fofoca, o mal-entendido. Então aqui cabe uma tentativa de, tem alguém que está te incomodando demais? Pensa, será que essa pessoa está aberta para uma conversa? Porque tem pessoas que não estarão, então não adianta. E não vale a tentativa de tentar dizer para ela, olha, determinada coisa que você está fazendo está me incomodando. Olha, a gente precisa alinhar melhor nosso trabalho, você está deixando muitas coisas para mim. Não deu certo? Pede ajuda para o seu líder.
Não deu certo? Pede ajuda para uma pessoa um pouco acima. Não deu certo? O que você vai fazer? Você vai continuar sofrendo com essa relação? Ou você vai olhar para essa relação e para essa pessoa como essa pessoa é necessária na minha vida? Mas eu não vou deixar ela entrar na minha casa, eu não vou deixar ela entrar na minha vida. Bem por aí. Sabe que tu falando tudo isso, eu me lembro de uma oportunidade que eu fiz gestão numa empresa e quando eu cheguei, eles tinham um problema assim visceral de fofoca, de falar, porque varejo é uma área em que as pessoas têm uma dinâmica muito intensa. Vejam, eu não estou dizendo que são todos, não estou acusando todos. Tem uma dinâmica muito intensa e que propicia alguns falatórios. De novo, o papel do líder é essencial. E a primeira coisa que eu fiz na primeira semana foi fazer uma reunião com todos. E nós construímos a árvore de valores da equipe. Então, assim, quais são os valores que vocês têm? E aí cada um listou. E aí a equipe construiu os 5 valores da equipe. Aí nós pegamos os valores da empresa. E aí, olha, são bem próximos. As raízes, nós fizemos uma árvore. As raízes era a empresa. E a árvore éramos nós, a nossa equipe, com os nossos valores. Com isso, o que aconteceu? Nós pudemos fazer durante 3 horas uma reunião assim que a gente, digamos assim, lavou a roupa suja, abriu o coração, falou bastante. Eu estava chegando novo, eu tinha essa oportunidade de fazer essa inserção muito boa, muito positiva. E aí as pessoas, nós colocamos isso no mural. E aí estava lá a árvore, cada maçãzinha era um valor e estava listado coparticipativo por eles. Então, a partir daquele momento, a equipe passou a trabalhar efetivamente como uma equipe, porque antes era um bando de pessoas soltas no ambiente, sem uma coordenação. E aí passaram a ter o quê? O exemplo, o modelo do colega, porque o colega colocou aquele modelo na árvore. Então, quando eu tinha que falar com eles e dizer assim, olha, isso não está de acordo, eu só perguntava assim, e a nossa reunião? Guardou os valores? E aí a pessoa já entendia o que eu estava querendo dizer para ele. Eu não estava dando xixi, eu não estava dando puxão de orelha, eu estava simplesmente fazendo o quê? Acionando nele a lembrança da reunião que nós tínhamos feito e construído um trabalho positivo para o grupo. E por incrível que pareça, nos 2 anos seguintes que eu fiz a gestão dessa empresa, das 16 unidades da rede, a loja com menor turnover e com melhor resultado. Exato. Mas isso não é o que acontece sempre. Isso acontece quando você tem alguém como você que tem essa visão, que treina um líder para isso. Na maioria das empresas, o que a gente tem nas empresas que são muito tóxicas? Foi o que você disse no começo. São líderes que não se atentam a isso, eles não se atentam, não existem punições, não existe essa lembrança, essa reunião que fale, olha, ele não vê, eu não sei se ele não vê ou se ele não quer ver, né? Então, assim, vamos trabalhar, eu acredito que esse é um dos seus trabalhos, que você faça isso muito bem, que é treinar esses líderes, é mostrar isso para esses líderes. Mas e quando aparecem pessoas para você, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Quando aparecem pessoas para você, que você vai mentorar essas pessoas e elas chegam para a gente poder falar da diferença. E essas pessoas chegam para você com problema de relacionamento, ou elas chegam para fazer uma mentoria, um coaching, e você vê que o que está travando elas ali é a maneira como elas se relacionam. Eu imagino que isso aconteça muito com você. Você deve ter muitas pessoas. Direto. Você tem que mostrar o que para elas? Porque eu acho que as pessoas podem se identificar. O primeiro passo é conversar com a pessoa para que ela perceba a si mesma. A partir do momento que ela começa a perceber e se autoconhecer, entender, aí ela vai conseguir olhar o ambiente de trabalho que ela está. E aí eu faço perguntas chaves para ela. E isso, e aquilo. E aí, e como é que tu... E eu gosto de trabalhar assim. E como é que tu te sente, exatamente dessa forma, quando tal coisa acontece? A pessoa diz, eu me sinto assim. Ok. E qual é a ação que tu faz quando tu te sente assim? Aí a pessoa me diz. E aí depois eu pergunto assim, tá, e como que tu fala isso? Porque o como a pessoa expressa o sentimento entra na comunicação não violenta, né? Eu sempre digo assim, ó, a pessoa pode chegar para a esposa e dizer assim, pá, mas tu não lava essa louça, essa casa tá um lixo.
Isso é uma coisa extremamente agressiva para tu dizer para tua esposa. A outra é tu chegar de uma forma não violenta e dizer para ela assim: ah, amor, quando eu chego na cozinha, a louça não está lavada, assim, eu sinto que a nossa casa não está legal. E aí, além de dizer isso e falando como tu te sente, tu pode acrescentar e dizer: como eu posso contribuir para melhorar isso? Tu quer ajuda? Então, tu coloca como tu te sente e tu ainda te disponibiliza. Mas na maioria das vezes as pessoas fazem o quê? Elas vão direto para o embate. Só deixa eu fazer um parênteses aqui que o Dalmo fez uma pergunta ali. O papel do RH é cuidar das pessoas na organização. E se o RH está percebendo que o clima organizacional não está bom, ele tem que qualificar os líderes. Por quê? É muito difícil, por exemplo, tu tem uma empresa com 600 pessoas. É difícil tu qualificar os 600. Tu consegue, não tem problema. Tu faz um planejamento, uma organização, mas leva um tempo maior. Como é que tu faz quando tu quer ter uma ação mais específica? Tu vai mais no topo da pirâmide, no intermediário da pirâmide, tu tem menos pessoas e tu tem que treinar esses líderes. Por quê? A resposta das equipes, ela é reflexo da ação do líder. Não tentem me dizer de forma diferente. A resposta das equipes é reflexo da ação do líder. Veja, eu não estou dizendo que as equipes são o líder, não é isso, gente. O que eu estou dizendo é que a resposta é reflexo da ação do líder. Se o líder tomar uma ação A, a equipe vai responder para o A. Se o líder tomar uma ação B, a equipe vai responder para B. Então, o líder tem que estar preparado para fazer e exercer liderança. Nós temos em muitas posições líderes que não estão preparados para exercer liderança. Uma coisa muito comum: o teu melhor vendedor não vai ser necessariamente o teu melhor líder, porque as habilidades exigidas para a liderança não são as habilidades de venda, por exemplo. Então, tu tem que ter um líder moldado para ser líder. O líder, acima de tudo, ele tem que saber ouvir. Ele tem que saber o que é necessário ser feito e o que não precisa ser feito. O que tem urgência de ser feito e o que pode esperar para depois. Ele tem que saber assim, que cada pessoa tem uma posição. Adoro esses coraçõezinhos, muito obrigado. Cada pessoa tem uma posição dentro da sua equipe e ele tem que saber trabalhar isso. Eu trabalhei muito tempo dentro da área farmacêutica. Trabalhava na ponta, no varejo. Não adianta eu pegar a pessoa que é da perfumaria e ama perfumaria e dizer, bom, agora eu vou ser malvado contigo e vou te colocar para cuidar de medicamento. A pessoa vai estar infeliz, a pessoa vai estar insatisfeita, a pessoa vai ficar ruminando e vai ficar falando com os colegas, o Luciano não presta, que gerente ridículo esse, eu não gosto. Isso é papel do líder, é perceber onde cada um dos seus rende melhor. E ele tem que estar preparado. Ele só consegue isso ouvindo as pessoas. E mais, ele não precisa fazer uma reunião para ouvir as pessoas. Ele pode chegar no corredor, ele pode chegar na hora do cafezinho e de uma forma informal construir um vínculo e construir uma relação muito melhor, de muito maior confiança e de muito maior vínculo de trabalho com essa pessoa do que uma reunião. Porque muitas vezes na reunião formal as pessoas estão duras. No cafezinho ela está mais aberta, ela está mais receptiva e aí tu consegue um resultado muito melhor. Exatamente. E assim, eu imagino que você deva ajudar também algumas pessoas, seus mentorandos, a se comunicar com o líder também. Porque muitas vezes nós não sabemos comunicar nossas necessidades para o líder, nós não sabemos nos mostrar para o líder. A nossa comunicação, ela não é reativa, mas ela é ausente. Nós não comunicamos aquilo que precisamos, nós não comunicamos o que está acontecendo ao nosso redor. Estou errada? Vou. Corretíssima. E eu estou vendo ali as meninas, a maioria da live está cheia de meninas, então eu estou vendo que as meninas escreveram ali, né? Que tem líder despreparado e não sabe liderar pessoas. Exatamente. Mas aí o que acontece? Onde está o erro? O erro está em quem promoveu essa pessoa líder. Por quê? Não adianta eu, supervisor de área, chegar no RH e dizer, quero que tu promova o Luciano lá para ser meu gerente de área. O papel do RH
é ver as competências, as habilidades, as aptidões e ver se a pessoa está. Se ela não tem, se ela tem alguns gaps e ela é uma pessoa estratégica, a organização e precisa ocupar aquela função, então eu tenho que qualificá-la, eu tenho que dar condições para ela fazer aquilo. Por que que hoje as pessoas buscam muito mais os skills comportamentais do que o técnico? O técnico, gente, eu vou no YouTube e me qualifico. Eu me inscrevo numa faculdade EAD e me qualifico. Agora, saber me relacionar com as pessoas, saber falar com as pessoas, isto é uma habilidade, exige muito mais tempo para ser treinado. E isto eu treino muitos líderes quando eu faço mentoria. Como falar? Porque o cara acha que ele tem o crachá, basta chegar lá e dizer assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Quem tem o crachá de mando e pede, tem muito mais respeito moral e admiração da sua equipe do que o impositivo. O impositivo, geralmente, ele é odiado, é massacrado e é o cara que tem o tapete puxado. Na primeira oportunidade, a equipe te derruba. Ó, perguntaram aqui, mas e se ninguém tira o cara de lá? Então vamos lá. Se ninguém tira o cara de lá, se vocês puderem, indiquem o Luciano para os líderes de vocês, para ele fazer uma mentoria com esses líderes. Mas e aí? Ninguém tira ele de lá, a sua empresa é assim mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos identificar se nós precisamos de ajuda, que tipo de ajuda. E para a gente saber se a gente precisa de ajuda, a gente tem que entender como se a gente se relaciona só... Voltou? Voltou? Tá funcionando normal, tô te ouvindo. Se a gente se relaciona, se a gente tem problemas de relacionamento, vamos dizer assim, só no trabalho, ou se nós temos problemas de relacionamento em geral. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão falar, né, gente? Ah, mas a gente sempre tem problema de relacionamento. Todo mundo do mundo tem problema de relacionamento. Sim, claro, vamos ter em todas as áreas das nossas vidas. Mas aqui cabe a gente pensar, cabe nós pensarmos o quê? Será que tem alguns comportamentos, alguns relacionamentos que se repetem em algumas áreas da minha vida, que eu tolero pouco em algumas áreas da minha vida? Porque, vamos lá, vamos diferenciar. Eu tenho pessoas que chegam até mim com duas situações. Que chegam para mim com um problema de relacionamento pontual, um problema de relacionamento no trabalho, com uma pessoa específica, com alguém que entrou, ou com um líder, ou com um chefe, e essa pessoa quer resolver aquele problema, ela não está sabendo lidar com aquele problema. Um coach, um mentor como o Luciano, ele pode te ajudar com isso. Por exemplo, se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, a ponto de estar sendo prejudicado na sua vida pessoal, a ponto de não conseguir crescer profissionalmente por conta de alguém. Porque acontece, muitas pessoas chegam até mim por isso. Eu não consigo crescer porque tem uma pessoa me boicotando. Eu não consigo crescer porque tem uma pessoa puxando o meu tapete. É uma pessoa específica ou é um grupo específico. Você pode pedir ajuda se você não está conseguindo sozinho para um coach, por exemplo. Ele vai focar no seu problema. Então vamos lá. Foi o que você falou. O que você sente? Olhe para você. Como você reage? Qual é a sua comunicação? Ele vai te passar tarefas para uma comunicação mais assertiva e mais efetiva. Isso pode ser resolvido. E se você perceber que você não consegue sozinho, procure ajuda de alguém. Porque você pode levar por anos uma relação que está te adoecendo. Você pode levar por anos uma relação ou relações que intoxicam a sua vida a ponto de te contaminar, de tirar suas energias. A gente já falou sobre isso nas lives anteriores, tá? Então, você precisa identificar isso, se é um problema pontual, se você não consegue resolvê-lo, e se você não consegue resolvê-lo, você precisa procurar um profissional que possa te ajudar a fazer isso. Um coach pode te ajudar, um mentor pode te ajudar. Uma pessoa como você, Lu, que inclusive treina líderes, é uma ótima pessoa para ajudar uma pessoa que está passando por isso. Agora, essas mesmas pessoas, muitas vezes, chegam até mim com esse problema de relacionamento, ou com problema de relacionamento com várias pessoas no trabalho. E aí, quando você começa a conversar um pouco mais com a pessoa, você percebe o quê?
que ela tem problemas de relacionamento em muitos outros setores da vida dela e que tem algo que é com ela. Então, quando você diz, eu preciso me autoconhecer, não necessariamente as pessoas sabem o porquê elas se comportam de determinada maneira. Não necessariamente as pessoas elas têm consciência do porquê que os relacionamentos delas não funcionam, do porquê ela não cresce numa empresa, do porquê ela não consegue colocar limites numa empresa, do porquê ela deixa as pessoas abusarem dela, do porquê quando ela vê ela já está metida em rodas de fofoca e ela perdeu uma oportunidade e ela não tem foco. São coisas diferentes, uma coisa é você estar passando por isso e uma coisa é você ser assim. E se você identificar que você tem essas dificuldades, eu tenho uma pessoa que me procurou recentemente para me dizer que assim, ela tem algumas dificuldades com limites, com colocar limites, com estabelecer barreiras. A cerquinha. A cerquinha, de uma maneira geral. Então, assim, não é só naquela situação em especial. Tu sabe, Atena, uma das coisas que eu vejo sempre, assim, e eu pergunto e falo com o mentorado, é assim, tá, e como foi no outro trabalho, teu trabalho anterior? Aí a pessoa me diz assim, assim, assim. E no trabalho? Tu já teve essa situação? Ah, pois é, comigo é sempre assim. Eu tava vendo ali o pessoal falar efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, né? Então, assim, ó, é isso que o profissional tem que olhar. Se o fato se repete o tempo todo, qual é o denominador comum em todas as empresas por onde ele passou? Ele, né? Então, ele tem que trabalhar a si. Ele tem que fazer uma mudança no seu comportamento, na sua forma de se expressar, na sua forma de relacionar-se com os seus colegas. Porque muitas vezes é o tom de voz, o cara é um cavalo, é um grosso, é impositivo demais. E aí ele consegue escolher melhor as palavras, fazer exercícios, tem exercícios específicos para isso. Olha só, quando tu faz mentoria, é uma coisa fantástica, porque a mentoria permite que tu converse e o teu mentor, ou o teu psicólogo, ou o teu coach, ele está ali justamente para tomar as tuas patadas e dizer assim, fulano, esse é o teu problema. Quando tu já te ouviu falando, e aí tu grava, e devolve para a pessoa, e a pessoa olha assim, tu viu, ó, e, mas eu nunca tinha percebido. Pois é por isso que tu faz o trabalho, para que tu consiga perceber. Porque as pessoas não têm feedback assertivo sobre o seu comportamento. O que elas recebem de feedback? Tu é um grosso. Isso não é um feedback, isso é uma agressividade com o outro. Feedback seria tu sentar e dizer, pessoa, por que tu age assim? Quando tu age assim eu não me sinto bem, tu já percebeu que os outros também não gostam, tu já parou para pensar nisso? Isso é um feedback, tu tá sentando e conversando com a pessoa. Agora, cheguei a dizer assim, fulano, tu é um grosso? Não funciona. Não funciona. E muitas vezes a pessoa ela é grossa porque ela reage assim para se proteger. Então, muitas vezes você não consegue se colocar no seu trabalho, você não consegue colocar limites no seu trabalho, você, vamos dizer, não estabelece essa barreira, não é porque você não quer. Você fica se remoendo dentro de você. Eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter feito isso, só que você não consegue fazer. E esse é o momento em que você precisa parar e decidir, bom, eu não consigo sozinho, eu preciso buscar ajuda. Se você não tem condições de contratar uma ajuda, procure informações na internet, peça um feedback, como você mesmo está dizendo, para alguém que você confia. Olha, como que você acha que eu me comunico? Porque sem esse voltar os olhos para você mesmo, sem esse autoconhecimento, a tendência é o quê? É que a gente vá repetindo. Por quê? Porque ninguém quer. A gente, em geral, todo mundo fala, porque na minha empresa tem um fofoqueiro, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. E aí você falou de gravar. Se você gravar, você vai ver que muitas vezes você também estava lá no café. Você também estava lá fazendo a fofoca. E você quer se livrar disso, mas você não consegue. Sim, Ana Costa, ficará gravada. A Ana perguntou se vai ficar gravada. Às 20 horas, ela estará disponível no meu canal do YouTube e no canal do YouTube da Atena. Então, só escolher o canal aí, não tem problema nenhum.
Então, e é isso, mudar é difícil, reconhecer que tem que mudar é difícil, sim, é difícil, mas as relações humanas, elas são a base de uma vida feliz, de uma vida mais saudável. Você ter relacionamentos tóxicos na sua vida faz com que sua vida fique pesada, com que você não tenha vontade de trabalhar, e aí aqui cabe uma outra reflexão, você parar e você pensar, bom, peraí, eu gosto do meu trabalho, eu tenho aqui um reconhecimento financeiro, eu tenho um reconhecimento, eu tenho perspectivas. A Luana Segato ontem fez um artigo muito interessante para falar da insatisfação permanente. Quando você está sempre insatisfeito, você passa a vida reclamando. Eu gostei bastante do artigo dela, porque ela puxa você para quê? Para essa reflexão. Você precisa parar e se perguntar, eu gosto do meu trabalho? Se eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto da empresa, eu não gosto das pessoas, é claro, eu não posso sair amanhã ou depois, eu tenho meus compromissos, mas o que eu posso fazer com isso? Eu vou passar o resto da minha vida nessa insatisfação? E é claro, é consequência, uma vez que você está insatisfeito com o que você faz com o seu salário com a empresa, isso vai acabar espirrando nas suas relações. Agora, você gosta da empresa, você tem perspectivas, mas a empresa não foi nenhum líder treinado por você, Luciano. Hoje, a nossa amiga Atena Nardi está de vendedora. Então, por favor, vocês comprem tudo que ela está vendendo, porque eu garanto que os produtos dela são excelentes. Ela já vendeu o Luciano, está vendendo a Luana. Por sinal, a Luana Segato, ontem eu fiz um comentário para ela, quando tu vem para a live, e ela entendeu, foi falha minha de comunicação, ela entendeu que eu a estava chamando para assistir a live. Se a Atena estivesse comigo, ela já teria entendido o que eu estava fazendo. Eu estava convidando a pessoa para fazer uma live. Fazer uma live. Isso, então, Luana Segato, quando tu virá fazer uma live comigo? Só precisamos acertar o dia. Simone, que está aqui conosco, já fez live também. Ana, que está aqui conosco, fez live ontem à noite e foi fantástica. Quem está precisando na área de São Paulo de uma profissional de RH, Ana Costa arrasa nos skills comportamentais. E outra, ama pessoas, então podem contratar. Muito bem, e já que você está convidando a Luana, vai ser uma live incrível, porque a Luana fala sobre desestresse. E aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho, a Luana fala sobre o quanto o estresse ele acaba com a sua vida, né? E não é esse estresse que a gente acha que é normal, ai, tá bom, todo mundo está estressado, porque a vida hoje em dia é corrida. Relações tóxicas, relações humanas podem estressar a gente de tal forma em que te paralisa e que te adoece e que, inclusive, pode desencadear numa síndrome de burnout, que é um esgotamento físico e mental. E por que você fica esgotado mentalmente? Porque todo o seu pensamento, todas as suas energias estão naquelas pessoas tóxicas, naquele ambiente tóxico. E, gente, olha, a gente pode querer o quanto quiser, mudar o outro, mudar uma empresa onde a cultura da empresa não enxerga isso, nós não vamos conseguir. A única coisa que podemos fazer é mudar a nós mesmos. Eu disse nesses tempos numa live que eu trabalhei como consultor numa empresa durante um período em que o problema deles, facilmente identificável, era a cultura. Eu, Luciano, não consegui mudar o pensamento dos proprietários para fazer um trabalho de mudança na cultura organizacional. O que eu fiz? Muito obrigado, eu vou me desligar. Bem simples, a gente tem que entender, nós não vamos ganhar todas as batalhas. Existem batalhas que a gente não tem como, então não vamos gastar energia ali, a gente se retira do cenário. Eu atendi um dos meus mentorados, que ele estava com síndrome de burnout, e aí o que a gente fez? A primeira pergunta que eu fiz para ele, quando eu identifiquei o problema, eu disse assim para ele: quanto tempo tu consegue trabalhar lá ainda? Ah, Luciano, eu consigo trabalhar mais um X tempo. Ok, esse é o teu deadline. Agora nós vamos trabalhar a tua saída dessa empresa, a tua transição, para que tu possa sair fortificado e bem.
E aí nós fizemos a transição. Levou uns 6 ou 7 meses, não me recordo, faz um tempo já que eu atendi ele, mas ele está na outra organização e está super bem. O ambiente lá não é tóxico. Outra, ele está fazendo algo que está muito mais conectado com o propósito de vida dele. Na organização que ele estava, ele fazia algo muito processual, que ele não gostava, isso deixava ele irritado. E lá não, lá ele lida com pessoas, ele interage, ele tem maior liberdade, tem mais autonomia, que eram valores importantes que nós identificamos, e ficou mais fácil para ele fazer a recolocação. E ele fez a transição com total segurança. Saiu daquela empresa que para ele naquele momento era tóxico, ainda saiu com as portas abertas, ingressou noutra empresa, fez a transição, tá bem. Agora, a pessoa tem que identificar. E se tu estás num ambiente tóxico que tu não consegue mudar, como disse a Atena, tu tem que começar a pensar a tua transição. E não existe melhor momento para tu pensar a tua transição que é em estando empregado. Por quê? Porque tu tem a renda, tu tem a estabilidade e tu tem a segurança para fazer pensado. Exatamente. Você tem a segurança. Uma pessoa que está desempregada e uma pessoa que está empregada, ainda que ela tenha uma reserva, ela tem um estado mental completamente diferente. Então, assim, você quer sair? É isso que eu estou falando. Você quer sair, você precisa sair, você tomou essa decisão, você precisa se planejar para isso. É como empreender. Hoje existe uma loucura aí, uma onda de vai empreender. Eu sou super a favor das pessoas empreenderem, eu sou autônoma, mas assim, isso é algo que você precisa identificar, se você tem tino para isso, se isso é algo que você realmente quer fazer. Como você vai fazer isso? Você não pode fazer isso de uma maneira descabida, sem planejamento algum. Então, só que o problema é que muitas vezes, esse seu mentorando, por exemplo, ele teve você para ajudá-lo a identificar e ver que ele não estava feliz no ambiente de trabalho dele. O problema, às vezes, o que acontece? É que essas relações, elas consomem de tal forma a nossa energia, elas consomem de tal forma nossas ideias, que nós não conseguimos nem identificar que além das pessoas tóxicas, a gente não quer mais aquela empresa, porque aquela cultura não tem nada a ver conosco, porque aquele trabalho não tem nada a ver comigo. E pessoas tóxicas também, elas vão baixando a sua autoestima, elas vão deixando você... Às vezes dói reconhecer que nós não queremos mais estar naquele ambiente, ou que nós não temos condições de mudar aquele ambiente, ou entender de forma torta, como eu sempre digo, que nós estamos errados. Nós temos que ser felizes. E nós temos que buscar a nossa felicidade. Nós temos que trabalhar pela nossa felicidade. É muito mais fácil para nós criar um ambiente harmônico de convivência à nossa volta se nós estivermos bem. Então nós primeiro temos que nos curar e estarmos bem. Mas para isso a gente tem que olhar para a gente e dizer, isso eu não quero. E às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer renúncias, de botar pontos finais, de encerrar ciclos. E isso já dá uma outra live, só esse tema aí. Exato. E assim, a gente, muitas vezes, quando eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, né, acho que eu até falei isso em alguma live, muitas vezes eu perguntei uma vez para ela, por que quando a gente tem consciência das coisas, nós não conseguimos mudar? Se basta acessarmos o inconsciente, termos consciência, por que a gente não consegue mudar? E ela me disse, porque ainda que doa aonde você está, ainda que aquele caminho que você está trilhando seja muito dolorido, você já conhece ele. E para você mudar, você precisa trilhar um novo caminho. E muitas vezes nós escolhemos continuar ali onde está doendo, onde está machucando, porque a gente está acostumado. Inclusive, nos acostumamos com más relações, Luciano. Então, a rotina é fatal e a pessoa sabe, ela não está satisfeita, por exemplo, mas ela sabe, às 8 horas tem o café, às 8h30 tem não sei o quê, ela tem a rotina, e a rotina dá segurança, de novo, né, a segurança. O novo, o desconhecido, ela não sabe onde é que está tateando, nunca fez aquilo, não sabe como é que é, muita insegurança, muita incerteza. Bom, então eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, sofrendo mesmo, eu sou a vítima. Horrível.
Horrível. As pessoas precisam aprender a sair da caverna e se libertar, e se apropriar do seu conhecimento e da sua capacidade. Isso dá poder a elas, porque todos temos isso, só tem que saber usar. E olha só, o nosso tempo está acabando. Acaba. Deixa eu falar só mais uma coisa rapidinho. Claro, por isso que eu te avisei que está acabando, que eu sei que tu sempre quer falar mais alguma coisa. Que nem eu. Gente, eu falo demais. Gente, uma coisa que é importante, que não é fácil, mas é importante para a gente poder tentar se relacionar melhor com as pessoas, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro e saber que as pessoas são diferentes, elas vêm de lugares diferentes. Então, aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que é maldosa, aquela pessoa, muitas vezes, ela está se comportando daquela maneira por N motivos. E você não vai ser psicólogo dela, tá? Então, assim, ficar com raiva dessas pessoas, entrar em embates com essas pessoas, não vai te levar a lugar algum. Você não pode mudar o outro, não perca o seu tempo, não perca a sua energia tentando colocar na cabeça do outro que ele precisa ser diferente. Se nem a gente consegue, às vezes, fazer diferente, como estávamos falando agora. Nós fazemos... Eu vi que uma dos comentários ali, se está um caos na empresa, lembre que você faz parte desse caos. Exatamente. E eu sempre digo assim, ó, assim como nós somos influenciados pelo meio, nós também causamos influência. Se nós nos conhecemos bem, nós podemos criar uma influência positiva que pode criar uma onda de transformação, que é o contágio dos ambientes. O Daniel Goleman agora está falando na questão espelho das vibrações. Já falo disso há 300 anos pela minha filosofia de vida. Então, assim, ó, a gente contagia também o ambiente em que nós convivemos. Então, vamos ter uma vibração positiva, vamos ter um olhar mais amorável. Bom dia, né? Olá, tudo bem? Isso mesmo quebra que o outro não te deu bom dia, o problema é dele. Tu fez a tua parte, tu deu o teu bom dia, tu jogou no ar aquela energia positiva. Exatamente. E saibam de uma última coisa. Tem gente que acorda de manhã pensando, é sério isso, como ela vai infernizar a vida de todo mundo que convive com ela? E você não pode fazer nada em relação a isso. A pessoa funciona assim, ela é assim em todos os lugares, ela vai continuar sendo. Então, mude você. E Qual procure frase, ajuda. Paula? Procure ajuda de um mentor, como o Lu, procure ajuda de um psicólogo. Não estou aqui nos vendendo, como a Athena Nardi, ela é psicóloga, você precisa de um psicólogo. Lembra que o Conselho Federal de Psicologia já autoriza que você tenha a sua sessão online, não tem problema nenhum. Sim, então, se você é super legal. Uma psicóloga pode recorrer a Athena. Nosso tempo está acabando. Está acabando, mas, gente, é sério, procurem ajuda, tem dicas na internet, não sigam com essas relações. Olha só, toda sexta-feira, essa profissional linda, querida, competentíssima, maravilhosa, Athena Nardi, está aqui na sexta-feira para a gente trocar ideia de forma informal total, um bate-papo, trocar com vocês, para que a gente possa todo mundo crescer, porque eu aprendo muito com as perguntas de vocês, aprendo muito com a Athena e fico muito feliz de ser um aprendiz. O dia que eu pensar, imaginar ou sonhar que eu sei tudo, pode me dar um laço, não tem problema. Gente, aprendo muito com todos. Hoje é sexta, né? Segunda-feira ao meio-dia, aqui no Instagram, temos a Priscila Couto. Priscila Couto estava de aniversário ontem. Se você não deu um feliz aniversário para ela lá, corre nas redes sociais e dê feliz aniversário para ela, tá bom? Nos vemos à noite, hoje às 20 horas, essa live está disponível para todo mundo. Vamos fazer aquela fotinho pro pessoal bonitinho. Olha lá, ó. Printa, marca o Luciano, marca a Athena lá no LinkedIn. Coloca que tu assistiu essa live maravilhosa. Ok? Beijo para todos vocês. Nos vemos. Beijo. Se precisarem de ajuda, alguma coisa, estamos aqui. Eu e o Lu. Obrigada, Lu. Beijo.